Olá, é um prazer estar aqui com você nesta sexta-feira, ao vivo no Frente a Frente, que recebe o professor e psicoterapeuta Fernando Tadeu Tavares. Claro, você pode participar porque você é nosso convidado de toda sexta-feira. Mande a sua pergunta e é tão simples, gente. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que fica aparecendo na tela. Muito boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite também aos nossos queridos telespectadores. Uma alegria estar aqui. É uma alegria recebê-lo, que veio do Espírito Santo, especialmente para São José do Rio Preto, para falar sobre amor, sobre terapia, reconciliação. Professor Fernando, qual que é a relação da psicoterapia e a religião para a vivência do matrimônio? É muito importante a religião dentro da psicoterapia. Por muitos anos se pensou uma psicoterapia sem religião. E hoje se percebe que quando a religião ela está dentro da psicoterapia, é uma força a mais, porque nós somos espírito, alma e corpo. Quando nós falamos de corpo, nós falamos da nossa soma, daquilo que é material. Quando falamos da alma, nós falamos daquilo que é emocional. Quando nós falamos do espírito, nós falamos daquele sopro divino que o Senhor nos deu, a vida. Então, não tem como nós trabalharmos o emocional, que se torna concreto no dia a dia, sem trabalharmos o espírito. Então, quando a gente passa por dificuldades, todos passamos por dificuldades, e no relacionamento também as pessoas passam por dificuldades. Hoje a gente vê que talvez nos tornamos mais intolerantes. É preciso trazer essa parte emocional e espiritual para resgatar essa paciência de conviver? Olha, falar de paciência, muitas vezes eu escuto quando eu falo para os casais, né? É necessário ter paciência. Eles falam assim, mas é a paciência de Jó? Eu falo, não é essa paciência. Porque a própria palavra paciência, quando a gente pensa, a gente muitas vezes não entende muito o que é paciência. A paciência é uma palavra que ela vem do latim, que é patire, que significa sofrer. Então, ter paciência é aprender a sofrer também as demônios de Deus. E muitas vezes no relacionamento nós temos que ter essa paciência, ou seja, aprender a sofrer aquele tempo que estamos passando de provação, de dificuldade, para que também a graça de Deus trabalhe em tudo isso e nós possamos, assim, ressuscitar, transformar a nossa vida. Você acompanha no seu consultório que as pessoas elas estão com vontade de permanecer? Ou também está nessa loucura tão grande porque a vida nos fez ficarmos malucos num tempo do relógio que não para? Perdão. Não temos mais essa paciência, esse cuidado, mas essa vontade de permanecer? Ana, eu percebo muito. Muitas pessoas que me procuram no consultório são pessoas que elas querem evitar a separação. Elas querem ali, é como a última cartada da vida delas para tentar restaurar, reconstruir o casamento. Só que elas se sentem fracas, impotentes, não sabem nem por onde começar, dar os primeiros passos. Então as pessoas procuram muito a terapia de casal, me procuram bastante, como aquela última chance para poder reconstruir. E eu sempre digo, olha, não é um milagre, porque nós precisamos fazer um trabalho, precisamos de tempo, e nesse tempo, se cada um dá o melhor de si, a graça de Deus também vem, trabalha, e trabalhando os pontos certos do relacionamento, que precisam ser ali ajustados, a terapia sempre, normalmente tem um bom sucesso. Só quando o casal realmente não quer se esforçar para caminhar, é que a gente não consegue ajudar na terapia. Quando eu estava estudando o tema para recebê-lo, me deparei muito com as linguagens de amor. O que são essas linguagens de amor, professor? Esse é um tema muito bonito, porque as linguagens de amor é uma forma de comunicação. Eu sempre brinco dizendo assim, se eu colocar um japonês na frente de um chinês, os dois vão conseguir se comunicar? Não, só conseguirão se um souber a língua do outro. Então, no relacionamento, é necessário que cada um também entenda a forma com que o outro comunica o amor, com que o outro deseja receber o amor e também consegue entregar o amor.
Então, existe uma linguagem de amor. Existe um grande psicoterapeuta, Gary Chapman, americano, que ele trabalhou muitos anos com casais, foi pioneiro nesse estudo, e ele dizia que existem 5 formas, 5 linguagens de amor. A primeira linguagem é o toque. Há pessoas que elas só se comunicam no amor quando elas recebem o toque. Então, são normalmente aquelas pessoas que gostam de abraço, de beijo, de carinho. E você nota realmente quais são essas pessoas quando você sente que, até numa conversa, a pessoa te toca, a pessoa tem aquela necessidade de manifestar pelo toque o amor. Então, uma pessoa que tem essa linguagem de amor, tanto ela manifesta muito com o toque, abraço, beijo, mas ela também tem uma grande necessidade que o seu parceiro, a sua parceira, o outro, também responda da mesma forma, com toque, abraço, com beijo. Há outra linguagem de amor, que é a palavra de afirmação. Então, essa linguagem é aquela pessoa que ela escuta uma palavra, um elogio, ela já se sente inflamada, ela ganhou o dia. E é simples fazer isso. A mulher que tem essa linguagem de amor, se o marido chega para ela e fala assim, meu amor, como você está linda, você ficou muito bem nessa roupa, você é a mulher mais linda desse mundo, a mulher já vira quase que nem um pavão, né? Já se sente ali amada, querida, desejada. Então, e normalmente a pessoa que tem essa linguagem de amor, Ana, ela também é muito sensível ao que escuta. Se uma palavra maldita, no sentido de dita de forma errada, ela pode causar uma ferida enorme, ela ressente muito, ela fica magoada. A outra linguagem de amor, que é o atos de serviço, é aquela pessoa que ela tanto ama e também deseja receber amor por trabalho. Por exemplo, a casa está de perna para o ar, chegou o marido em casa, se o marido vai lá, ajuda a esposa, vai lá, lava uma louça, cuida das crianças, vai dar banho nas crianças, vai fazer alguma coisa, a esposa, só de ver o marido fazer alguma coisa, ela já se sente amada, porque ela sentiu ali que ele está amando ela concretamente com aquele ato de serviço. Outra linguagem de amor é os presentes. É aquela pessoa que ela se sente amada quando ela recebe alguma coisa. Não é que agora teu marido tem que te dar um colar da Vivara, tá? Mas é a pessoa que estava passando numa rua, viu uma rosa, fala assim, olha, minha esposa gosta de uma rosa. Vai lá e compra uma rosa, dá para você. Então, o fato de receber aquela rosa remete que a pessoa foi lembrada, foi querida, foi amada. Então, não é o presente em si, o valor do presente em si, mas é o ser lembrada. E uma outra linguagem que é muito importante e que todas elas tramitam dentro é o tempo de qualidade. O tempo de qualidade é o que eu percebo que muitos casais eles se desfalecem no relacionamento porque eles têm 1001 ocupações, mas eles deixam de ter tempo para si mesmos. Então, o tempo de qualidade é aquele casal que se encontra para ficar ali olho no olho, para curtir, deixar o celular de lado e estar frente a frente, conversando, se curtindo, se amando, onde é aquele casal que se prioriza. Então tem pessoas que na relação elas desejam ser totalmente priorizadas, sentir que são amadas com o tempo do outro. Então as linguagens de amor é uma forma de, são 5 linguagens básicas, onde cada um tem uma linguagem primária e uma secundária. Essa primária que é 70% do que a pessoa manifesta no amor, e a secundária que acompanha. Mas o grande problema, por falar nisso, Ana, dos casais, é que muitas vezes um dos cônjuges tem uma linguagem e o outro outra linguagem. Então é necessário entender para equalizar, para que os dois entendam como que cada um dá e recebe amor, para ficar mais fácil o relacionamento. E aí é importante verbalizar. Eu sou essa linguagem, você é outro, o que você gosta ou não gosta, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perceber. Então é bom ter essa troca de esclarecimento, de verdade, de falar, olha, eu gosto disso, eu sou assim, como você é. Às vezes a gente está perdendo isso. Isso é muito importante, Ana, porque é um dos pontos que fazem com que o casamento vai se desfalecendo é o diálogo. A mulher, por si só, ela tem muita facilidade por falar. Olha só, professor. O homem, ao contrário, tem muita dificuldade em falar. Existe até uma midrash rabínica, não sei se você sabe o que é midrash. Não sei. A midrash é uma forma que os rabinos, eles explicavam
alguma coisa do comportamento humano. Da mesma forma que existem os mitos na filosofia, na Grécia Antiga, que explicava a criação, o mundo, no mundo bíblico existia as midrashes. E tem uma midrash que diz que quando Deus criou o homem, Deus deu um saquinho. Daí o homem pegou aquele saquinho, começou a pular de alegria, todo feliz, e depois Deus criou a mulher do lado do homem e deu outro saquinho. Daí a mulher olhou aquele saquinho, analisou, colocou a mão lá dentro, sério, e começou a puxar. E saiu um monte de palavras. Daí o homem ficou revoltado e falou assim, mas Senhor, o Senhor deu para mim um saquinho, deu para ela um saquinho que saiu um monte de coisa, de palavras. E por que isso? O Senhor está sendo injusto? Ele falou assim, não, meu filho, olha o que está escrito dentro do teu saquinho. Daí tinha 3 palavras. Ele falou, mas só tem 3. Daí Deus falou para ele, então leia. Daí ele falou assim, escuta tua mulher. Ótimo. Foi ótimo. Mas para dizer que o homem ele tem muita dificuldade em falar. E porque ele tem essa dificuldade, isso acarreta muitos problemas no casamento. Então, a mulher sábia, aquela mulher que ela sabe, Ana, é extrair do homem, ajudar o homem a falar aquilo que ele está sentindo. Porque o homem, muitas vezes, ele não fala, porque ou a mulher não deixa ele falar, porque a mulher fala demais também, porque às vezes acontece isso, mas outras vezes porque ele também não se sente ali estimulado pela mulher a falar, né? Então, o falar é muito necessário para evitar grandes problemas de comunicação. Grandes vícios de comunicação, como nós chamamos, vêm porque os dois não estão sintonizados e porque os dois não estão se comunicando de forma correta nem na linguagem de amor e também na fala das coisas do próprio dia a dia. Não estão compartilhando com o outro. Muitos deles apenas comunicam, mas não compartilham a sua relação. Vou aproveitar para chamar a Rosana Carvalho para a nossa entrevista, que ela está recebendo a participação do público, que está mandando várias perguntas. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, professor Fernando. Boa noite. Isso mesmo. E você que está em casa, mande também a sua pergunta. Nós já recebemos aqui várias perguntas, ó. Olinda, Pernambuco, Santana de Parnaíba, Vila Velha, Espírito Santo, de Barretos, São Bento do Sapucaí de São Paulo. E eu vou agora então com a pergunta da Ana Patrícia Geraldo, ela é de Olinda. Muito boa a entrevista. Gostaria de saber como reconquistar sem deixar que as feridas do passado atrapalhem. Reconquistar um amor deve ser, né? Quando nós falamos reconquistar o amor, nós estamos falando de um desafio. Muitas terapias de casais que eu inicio, eu já percebo logo na primeira, na segunda sessão, que é necessário que um ou outro faça um caminho de cura das suas feridas. Porque trazem ou feridas que vêm de outros relacionamentos, ou porque no próprio relacionamento houveram feridas grandíssimas, como, por exemplo, a traição. Que eu sempre digo que a traição é como um tsunami que entra no casamento, onde se as bases não estão bem sólidas, aquilo tudo que foi destruído, principalmente a confiança quebrada, se torna difícil reconquistar se não for por um caminho muito bem trabalhado e também com uma ajuda terapêutica e a graça de Deus que está ali também para ajudar. Mas é muito necessário que cada um cuide do seu coração. O processo terapêutico ele entra justamente para isso, para ajudar a gente a ver onde estão os déficits dos problemas que têm que ser trabalhados e como reconstruir. Essa reconstrução ela é feita de acordo com cada ferida. Tem feridas que são muito profundas, que é necessário a pessoa fazer um caminho primeiro de perdão, de reconciliação consigo mesma, para também se reconciliar com o outro. Então aí depende muito de qual tipo de ferida nós estamos falando. Quando o senhor falou na traição, o perdoar a traição é esquecer e dar uma chance para o outro sem voltar a ter aquele medo e ficar perguntando ou tendo tanta insegurança que pode trazer um outro problema para a relação? Esquecer nunca se esquece, porque Deus nos criou com uma memória e com muitas faculdades intelectivas. Então aquilo fica sempre presente.
mas esse perdoar é um passo realmente de fé. Existe o perdão que nós chamamos de perdão psicológico, que são nós olharmos o problema e tentarmos de alguma maneira racionalizar aquilo, encontrar motivos para continuar e dar ao outro motivos para ele recomeçar. Mas o perdão, ele, para ser realmente verdadeiro, nós temos que ter uma conexão muito grande com Deus. Porque é só Deus que concede o perdão totalmente. Quando nós rezamos o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, nós percebemos que o perdão é o ar que nós respiramos. O perdão ele é diário na vida. E quando há uma traição, as pessoas acham que o fato de elas trabalharem aquele momento, elas já vão fazer esse caminho de perdão. Mas o caminho de perdão ele se dá dia a dia nessa reconstrução. Onde é muito importante que o outro também, aquele que traiu, ele se esforce ao máximo de conquistar a confiança do outro. O grande problema que entra na confiança, porque o perdão a gente não consegue do dia para a noite. Muitas vezes é necessário até anos para conseguir esse perdão. Por isso que eu trabalho com uma psicoterapia cristã, porque a gente trabalha muitos pontos do cristianismo e do evangelho para ser algo a mais para ajudar a pessoa a superar. Vou chamar a Rosana, que temos mais perguntas de casa. Isso mesmo, a Josilene de Santana de Parnaíba. Qual o cuidado que devo ter? Me sinto bastante intolerante com tudo e com todos. Preciso de ajuda, não sou perfeita. O nome dela é? É a Josilene de Santana de Parnaíba. Josilene, perfeito ninguém é. O único perfeito morreu na cruz. Então, primeiramente, é muito importante você trabalhar com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, tendo misericórdia de você mesma. Sabendo que nesse caminho de aceitação, você encontrará muitas graças e forças também para você recomeçar. Mas também importante você fazer um caminho, com uma ajuda terapêutica, um caminho também voltado para a oração, para que você encontre sempre mais força para você poder seguir em frente. E temos perguntas do Espírito Santo. Opa! Isso mesmo, é o Igor Lázaro de Vila Velha. Doutor Fernando, com um filho tão sonhado vindo em minha vida, como preparar em Cristo a minha casa para receber esta bênção? Vejo que muitos casais passam por crise nesse período. Primeiramente, um grande abraço ao Igor. O Igor foi paciente meu, muito querido. Te quero bem, Igor. E muito feliz por essa notícia do teu filho. Igor, para preparar esse lar, eu vejo que é necessário sempre a gente colocar, não só nesse momento especial da tua vida, mas todos nós, Cristo no centro. Porque quando nós colocamos Cristo no centro do nosso lar, com a meditação da palavra, com uma oração simples em casal, ali nós construímos todo o ambiente familiar. Quando eu olho, nós temos até aqui uma imagem da Sagrada Família. Quando eu olho a Sagrada Família, eu sempre penso a família de Jesus, que Jesus teve. Um pai simples que cuidava de Maria. Maria, uma mulher simples, mas carregada da graça de Deus, que carregou a graça e totalmente voltada para o cuidado do seu filho e também de José. Essa vivência do amor nas pequenas coisas, embasados na oração e em Cristo, cria o lar onde Deus é o centro e ali a família é construída ao modelo da Sagrada Família. Então, continue teu caminho como você está, Igor, que eu tenho certeza que muita graça você ainda vai receber, que esse é o primeiro de muitos que virão. Professor Fernando, no bloco anterior, o senhor recebeu uma pergunta de um homem que vai ser pai e queria saber como preparar essa família, porque talvez receber um filho pode gerar alguma crise. Mas e quando você já tem um filho ou tem filhos e o casamento está em crise, mas você mantém o casamento pelos filhos, é saudável? Eu acredito que Ana, porque Deus, eu sempre penso dessa maneira, Deus ele tem um projeto de amor na vida de cada um. Quando Deus ele olhou para um homem, olhou para uma mulher e colocou um frente a frente com o outro, ali ele já traçou um projeto de amor.
E ele já pensou onde um poderia ser para o outro um caminho de cura, um caminho de gratidão, um caminho de complementação. Os filhos vêm para abençoar o casamento, mas acontece que muitas vezes, nesse momento da chegada do filho, o casal, ele, como modifica toda a vida do casal, o casal vai se perdendo e muitas vezes até se esquecendo, porque começa a priorizar muito a criança e deixa de se priorizar. E depois, passados os filhos, vem outros filhos, e acontece que chega um momento que o amor dá aquela esfriada, que acontece na maioria dos casais e com muitos anos de casamento. E nesse momento, o filho segura muito. E eu penso que, graças a Deus, que é assim, porque na nossa vida, se nós não tivermos momentos e coisas que nos mantenham no caminho, nós temos por instinto nosso ir sempre buscar aquilo que é mais fácil. E muitas vezes buscar aquilo que é mais fácil é buscar uma separação, buscar cada um para seguir o seu caminho, mas dentro do projeto de Deus, daquilo que Deus deseja para o homem e para a mulher, este não é o melhor caminho. Até quando os discípulos falam, mas Senhor, mas esse jeito é melhor que o homem se separe, daí o Senhor fala, mas Moisés permitiu o divórcio porque o coração deles era duro, mas desde o início não era assim. Então, a união do homem e de uma mulher sempre foi pensada por Deus como um caminho de realização e felicidade, mesmo dentro das crises, que é feita dessas dificuldades. Vou chamar a Rosana, que já temos perguntas. Temos. A pergunta vem agora de Barretos, Antônio Pitágoras Filho. Qual o segredo para entender o que quer uma mulher? Pitágoras, essa pergunta é muito difícil, mas como ela chega até a ser engraçada, eu vou responder com uma brincadeira que uma vez eu escutei na Itália. Dizia que existia um homem que caminhava pela praia. E esse homem caminhando pela praia estava desgostoso pela vida e de repente ele chutou uma lâmpada e dessa lâmpada saiu um gênio. E o gênio olhou para ele e falou assim, olha, você tem 3 desejos, mas hoje como eu estou muito bom, eu vou te dar 4 pedidos. Daí o homem, opa, então agora eu vou resolver minha vida. Ele falou, vai, fala o primeiro. Bom, o primeiro, eu acho que é o que mais vale para a minha vida. Eu gostaria que você criasse uma ponte que ligasse o Brasil a Nova York, para mim poder ir de carro. Ah, mas isso daqui é muito fácil. Daí criou a ponte do Brasil a Nova York. Ah, o segundo eu quero ter um transatlântico. Deu para ele o transatlântico. Ah, agora você tem mais o terceiro, tem mais 2, o terceiro. Ah, o terceiro eu quero ter um carro esporte conversível na cor vermelha. Deu para ele uma Ferrari conversível. Daí ele falou, agora você tem o último, peça bem. Ele falou assim, olha, eu me casei com 3 mulheres e todas me diziam que eu não as entendia, que eu não sabia o que elas queriam. Eu quero saber como pensa uma mulher, o que eu posso fazer para entender uma mulher. Daí o gênio coçou a cabeça assim e falou assim, meu filho, você pode pedir mais 4, que esse nem eu sei te responder. Então, saber o que uma mulher deseja é um ato que é difícil para todos nós, porque muitas vezes a gente pensa que está agradando e não está, outras vezes acha que não está agradando e está. Então, é um mistério que só Deus pode nos responder. Eu vou defender nós mulheres aqui. Vocês que não estão sabendo a linguagem do amor, professor, vocês não estão sabendo decifrar, gente, nós somos fáceis sim. Mas eu vou aproveitar que temos mais perguntas, né, Rosana? Isso mesmo, é da Tamires de São Bento do Sapucaí. Estamos juntos há 6 anos, mas sinto que estamos ligados apenas pela nossa filha. Já não há diálogo, não há tempo de qualidade. Só estamos existindo. Ele não dá importância para as linguagens do amor. O que fazer? Tamires, certa vez, Madre Teresa de Calcutá, ela disse, aonde não há amor, coloca o teu amor, que ali o amor florirá. Então, não desista do teu casamento.
mesmo que agora ele está nessa crise profunda e você está tentando colocar ali as linguagens, viver as linguagens de amor, criar tempo de qualidade, eu digo para você, tente mais, tente criar mais esse momento de qualidade. Eu acredito que você colocando o teu amor, o amor é capaz de tocar o coração dele e transformar. Eu acompanhei um caso uma vez, e me estou lembrando agora desse caso, onde uma mulher ela ia pedir o divórcio, ou quer dizer, o homem ia pedir o divórcio para sua esposa, porque ele dizia que ele não amava mais, e ele já tinha até uma amante. No dia que ele ia pedir o divórcio, a esposa disse para ele, olha, eu preciso ter uma conversa hoje com você. Ele pensou, bom, então hoje vai ser a nossa conversa. E ele falou, o que você quer me dizer? E daí naquele dia, ela disse para ele que estava com câncer. Aquilo tocou tanto ele, que ele não conseguiu dizer que ele queria pedir o divórcio. E ele falou, tá bom, então vamos cuidar de você nesse momento. E ele era totalmente frio, distante, e ele me dizia depois que o câncer foi evoluindo, até que a mulher dele ficou pesando 35 quilos, muito magra, pele e osso. E ele dizia que quando ele pegava a mulher para ele levar para dar banho, o fato de ele sentir o corpo dela ali, ajudar ela, ele começou a relembrar de tudo aquilo que eles viveram juntos, quando ele acreditava que existia amor. E aquelas lembranças puderam resgatar nele aquilo que ele tinha de melhor, e o melhor que ele viveu com ela. Ela faleceu, mas ele me dizia que foi o maior presente que Deus deu para ele, foi ele não ter pedido o divórcio e ter dado essa oportunidade de viver os últimos dias com ela. Então, tente resgatar no teu casamento os melhores momentos. Quando você estiver conversando com ele, tente falar para ele, olha, lembra de tal dia, do que aconteceu, numa conversa, porque muitas vezes trazer essas memórias à vida presente, elas vêm não sozinhas, mas elas vêm carregadas de emoção, de sentimento. Isso é capaz de fazer o amor reflorescer. O amor, ele é uma escolha ou ele é um sentimento? Quando dois jovens se encontram, eles sentem uma paixão. Eu me lembro até quando eu conhecia a minha esposa. Eu bati o olho nela, eu já sentia aquele fogo interno. As mulheres dizem que sente uma borboleta no estômago. Até hoje eu não entendo isso. E sente aquele fogo interno, eu senti que ali já estava nascendo. Era uma paixão de início? Era uma paixão. Com o tempo, essa paixão foi evoluindo, até que se tornou amor. Na psicologia, nós sabemos que uma pessoa, durante os 6 primeiros meses, é paixão. De 6 meses a 1 ano, a pessoa entra num caminho de decisão, onde bifurca, que ela vai ter a escolha de ela seguir no amor ou seguir no ódio. Mas o ódio aqui entendido não é aquele ódio de repulsa, mas é aquele ódio entendido que não deseja mais aquele caminho. Então, se a pessoa escolhe, passou desse 1 ano, aquele sentimento de paixão amadureceu, isso já vai se construindo o amor. O amor é decisão, o amor é compromisso, o amor é sacrifício, o amor é escolha. O amor, ele é formado de tudo isso. Hoje o amor é muito banalizado. Se a gente pergunta para as pessoas, muitas vezes parar, o amor é um sentimento. Não é um sentimento, porque hoje eu sinto, amanhã eu não sinto mais. Agora, o amor é uma decisão, é viver cada dia no concreto a escolha de aceitar o outro do jeito que ele é, com aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele tem que não é tão bom assim, ajudar a ser melhor, mas também dar o melhor. Então, o amor é um compromisso, uma decisão, uma escolha diária feita a cada dia. Isso mesmo. Rosana, temos perguntas? Temos, da Shirley, do interior de São Paulo. Como devo melhorar a minha autoestima? Hoje em dia, meu marido já não tem mais interesse, não me procura como mulher. Isso me deixa muito triste. Ele alega que perdeu sua libido
é um marido bom em vários outros aspectos, mas confesso que sinto falta de manter relações com ele. Shirley, existe um mito que diz que é o homem que tem que sempre procurar a mulher. E a mulher, ela não pode procurar o homem. Isso é um mito, porque, na verdade, tanto o homem quanto a mulher são dois seres com a sua sexualidade, com desejos, com sentimentos, e não cabe só o homem procurar a mulher. Eu encontro muito, no meu consultório, muitos casais e onde o homem reclama que ele tem o desejo, mas ele não vê da parte da mulher uma busca por ele. A mulher só espera que ele busque. Só que isso é um mito, não é verdade. Ao homem cabe sim ele buscar a mulher, da mesma forma que cabe à mulher buscar o homem de uma outra maneira. Talvez não de uma forma mais direta, mas a mulher se insinuar ao seu marido. A mulher, ela criar aquele clima que proporcione a relação. Muitos casais acham que porque não têm o libido, eles não podem ter relação. Isso é um outro mito, porque muitas vezes o homem ou a mulher não tem o libido porque está com a parte hormonal muito baixa, outras vezes porque está com um problema emocional, outras vezes porque já é o cansaço de anos e anos de matrimônio. Mas uma coisa é certa, mesmo que não haja libido, se os dois começam com um beijo, uma carícia, coloca aquela musiquinha de fundo, aquele bidis bem baixinho, coloca uma taça de vinho, toma um pouquinho de vinho, vai o clima se tornando mais leve, param os dois de falar só de problema, comecem a falar de coisas que unem e que tragam prazer, e comecem com uma carícia, um beijo, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque a excitação, ela puxa o libido para cima. Quando se inicia o processo de excitação, o libido aumenta. Então, a relação acontece. O professor chamou atenção na pergunta da Schiller, que ela falou sobre a insegurança da autoestima dela. Verdade. Quando a gente está com essa autoestima baixa, ou por um problema hormonal, ou por um problema no trabalho, ou por tantas questões que nós passamos, quando isso pode influenciar na movimentação do nosso relacionamento? Ana, influencia demais, porque o homem, ele gosta de ver a mulher bonita. E a mulher com uma baixa estima, ela esquece que ela tem que se cuidar para si mesma, em primeiro lugar, e depois se cuidar para o marido. Uma vez, uma mulher, ela chegou para mim, ela falou assim, meu marido me deixou, não me ama mais, ele não quer mais nada comigo. Daí, ela fez aquele drama, daí eu falei assim, olha, vamos raciocinar de uma forma bem direta. E eu vou começar com coisas bem básicas para você. Olha como você está na minha frente. Você está descabelada, que ela dava o cabelo que parecia nem um batonzinho você passou. Você não está se cuidando fisicamente. Como que você vai tentar resgatar e ter uma atenção, buscar o teu marido de volta se você não se cuida primeiro de você? Então, sabe, é necessário primeiro cuidar de você, cuide de você. Vai fazer, mesmo que fazer uma unha, passar um batonzinho, comprar uma roupinha que você se sinta bem com ela. Você cuidando da sua estima, você vai conseguir também chamar a atenção do teu marido, criar um clima melhor e, sobretudo, se sentir melhor, que é muito importante você se sentir bem. E eu chamo a participação da Rosana Carvalho, porque nós recebemos várias perguntas de casa para o senhor poder responder. Rosana? Hoje nós estamos aqui com muitas perguntas. Eu vou chamar agora aqui a pergunta do Tiago, de São Paulo. Estamos fazendo a quaresma de casais, estamos nos reencontrando como casal. O que motivou a desenvolver esse trabalho? Somos muito gratos. Olá, Tiago. Tiago, então, essa quaresma de casais, ela iniciou porque eu percebi que os casais que chegavam até mim, muitos deles, como eu disse, não sabiam por onde começar um processo de reconstrução. E muitos não tinham condição de iniciar um processo terapêutico, que para muitos é um pouco pesado você pagar uma terapia, fazer um caminho. Então eu desenvolvi
é um caminho que de 40 dias, mas depois eu vendo que a quaresma muitas vezes ela tem 43, 46 ou até 47 dias, um caminho de 47 dias para que o casal pudesse fazer uma meditação bíblica, espiritual, também psicológica da sua relação, encontrando chaves para superar os seus problemas diários, com um desafio para cada dia. Então, foi com essa intenção que eu busquei fazer a Quaresma para Casais, que agora vai virar livro. Que ótimo, depois nós vamos falar desse livro. E agora a gente vai para a pergunta da Paraíba. Isso mesmo, é a Maria Aparecida de Platos. Gostaria de saber por que eu e meu esposo não nos comunicamos. Ele fica muito na dele e eu muito na minha. Essa pergunta é muito boa, caríssima, porque quando o relacionamento vai esfriando, muitas vezes o casal tem essa dificuldade de se reconectar, de dialogar. E é mais fácil cada um ficar no seu canto. Tanto que o maior problema é que quando o casal vai chegando a esse ponto, depois eles mesmo dentro de casa, vai um fugindo do outro. A mulher vai fazer uma coisa, o homem vai fazer outra. Não vão dormir no mesmo horário, cada um dorme em um horário diferente, tudo para evitar esse diálogo, esse reencontro. Mas o próprio Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é necessário ter um momento de verdade entre vocês. Como pessoas que maduras, como pessoas que partilham e partilharam grande parte da vida, sentarem juntos e conversar sobre a relação. Tentar colocar na mesa de uma forma verdadeira, clara, transparente, tudo o que está acontecendo para ser trabalhado. Porque enquanto não se tocar nesses pontos fundamentais, e eu diria até em algumas feridas, o casamento não anda, o diálogo ele não progride. Então, vai ser apenas monólogo de um para o outro e não vai se construir a relação. E uma relação sem diálogo, ela está fadada ao término. Rosana, temos mais perguntas? Temos agora a pergunta da Suziane Matos Borges, de São Paulo também. Como lidar dentro de um relacionamento com a falta de compreensão? É possível reconstruir depois de tantas frustrações e falta de cuidado? É possível sim, mas a compreensão é algo fundamental. Um casal que não tem empatia pela vida, pela dor do outro, não consegue caminhar. Então, a compreensão, ela se faz muito necessária. E é importante que você também fale para o teu marido os pontos que você deseja que ele te compreenda mais, que você mostre aquilo que você está sentindo. Porque muitas vezes no relacionamento, e eu não estou falando do teu, mas de alguns relacionamentos são até abusivos, onde uma das partes é manipuladora, ela manipula de tal forma que o outro que se faz de vítima e deixa o outro sempre como culpado, impedindo até de manifestar aquilo que está sentindo. Então, tente colocar para fora, tente manifestar e mostrando para o teu cônjuge a importância de ser compreendida, o quanto a incompreensão te fere. É muito importante que você verbalize isso e que você mostre isso para ele. Muito bem, Rosana, temos mais perguntas? Isso, a Maria José da Silva, aqui de Rio Preto. Como a terapia pode ajudar um casamento com episódios de violência doméstica? Qual é o nome dela? Desculpa. Maria José Silva. Maria, a violência, ela nunca deve acontecer no casamento. Violência é crime, é polícia, é caso de polícia. Até a igreja, ela diz que há muitos casos de casamentos que se tornam até nulos porque houve, até antes do ato, casos de violência. E ainda mais, tá? Porque a pessoa casa com uma pessoa que não conhecia. Então, a igreja, ela sempre orienta no foro interno que quando essa violência ela se torna contínua e progressiva, a pessoa que está sofrendo violência, ela perde a sua dignidade de pessoa, é melhor cada um seguir o seu caminho. Nesse caso, é melhor cada um seguir seu caminho. Você pode dar passos tentando uma terapia para ver se há mudanças. Mas se não houver mudanças, guarde a tua dignidade, porque primeiramente você é filha de Deus, você é amada por Deus, você tem dignidade
E Deus te deu essa dignidade. E nenhum homem, ninguém pode tirar ela de você. Perfeito. Rosana? Pergunta agora vem de Manaus, Amazonas, Adalberto. Qual o melhor conselho a quem, depois de 46 anos de vida conjugal, não consegue mais sentir motivação para continuar? Olha, essa pergunta é difícil. Eu tenho um casal, que fez terapia comigo, que eles tinham 65 anos de matrimônio. Nossa. E quando eu encontrei eles na terapia, eles queriam também ainda motivos para continuar. Olha que bonito. Depois de 65 anos, já com 87, 88 anos já de vida, queriam encontrar esse motivo. Então, mesmo que você não tenha motivo, é importante você continuar. Muitos dos milagres de Jesus não aconteciam no momento, aconteciam no caminho. Então, quando nós nos colocamos no caminho de encontrar a verdade, a resposta e o amor, neste caminho, o milagre vai acontecendo. Então, é muito bonito a passagem, e agora eu estou sentindo ela para dizer, a passagem do livro do Apocalipse, capítulo 2, onde o Senhor, ele fala, tu perdesses o primeiro amor, abandonasses o primeiro amor, mas eu te digo, retorne a Ele. Então, encontre motivos no teu coração para você retornar esse amor. Eu tenho certeza que em todos esses 46 anos, houveram muitos momentos bons, muitas situações felizes que vocês viveram, que construíram toda essa vida. Então, volte nesses momentos com a sua esposa, crie novamente esses momentos, só que hoje de uma forma diferente. Mas eu tenho certeza que isso despertará o amor que ele não morreu, mas que ele está adormecido e que precisa florescer. Vamos para Ribeirão Preto agora? Isso, a Leucilene. Por que o financeiro acaba com o relacionamento? É difícil lidar com as dificuldades? O financeiro, ele é um dos pilares que ele destrói muitos casamentos. Um casal que ele não tem a vida financeira compartilhada e vivida juntos, onde o marido diz, esse é meu dinheiro, a esposa diz, esse é meu dinheiro, e os dois apenas vivem como dois estudantes que compartilham as despesas de casa, esse casamento não é um casamento de verdade. Porque o casamento é a entrega total. O casamento é a vivência da totalidade também na vida financeira. Não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é a minha vida, é a nossa vida. Se cada um vive no seu mundo, no seu polo, cada um está vivendo o eu e não o nós. Então é necessário que toda essa vida financeira ela seja compartilhada, ela seja vivida entre os dois, para que os dois também aprendam a respeitar os momentos, a respeitar os gastos, a dividir tudo, a compartilhar. Quantas vezes a minha esposa, o dinheiro é nosso, mas ela me liga, amor, eu vi uma sandália bonita, o que você acha, eu posso comprar? Eu falo, mas Gláucia, é nosso, claro que você pode. Às vezes eu quero comprar uma coisa, eu falo, Gláucia, eu preciso comprar isso, o que você acha? Ah, compra, amor. Então, você dividir tudo, compartilhar tudo, cria até mais diálogo, cria mais compatibilidade, compartilhamento de vida. Então, a vida financeira, quando ela não é bem administrada pelo casal, ela é motivo de separação. Vamos para Campinas? Isso, a Cristiane participa agora. Estou no relacionamento há 13 meses, temos mais de 50 anos. Trago ainda, infelizmente, o trauma da traição e ele o trauma de ser perseguido e até ferido fisicamente. Neste momento, estamos entrando em conflito por estas razões. Tem uma luz? Tem luz, sim. Você traz as suas dores, ele traz as dele. É importante vocês trabalharem a cura dessas dores dentro de cada um de vocês. Mas é muito importante também vocês saberem, vocês não estão nos mesmos relacionamentos de passado. Agora é necessário vocês deixar o que ficou para trás, se lançarem para frente, tendo em vista que Deus está dando para vocês uma nova oportunidade. Então, se vocês perceberem que haverá gatilhos, que vocês vão perceber que situações vão se repetir, ou que você está vendo no outro o passado, imediatamente
crie estruturas internas para você bloquear esse sentimento e dar ao outro a possibilidade de mostrar que ele não é o mesmo homem que você casou no passado, nem ela é a mesma mulher que você casou no passado. Então, dê ao outro uma nova oportunidade e dê a você mesmo também essa chance de recomeçar. Vamos para João Pessoa agora? Isso mesmo, vem de João Pessoa, pergunta: meu marido está com crise de ansiedade e depressão e, por influência de amigos, começou a fumar cigarro eletrônico. Ela quer um conselho. Olha, eu sempre digo que os amigos são um perigo para o casamento, onde um homem casado, ele não deve ter amizade com homens solteiros, apenas com homens casados. Da mesma forma, a mulher com as suas amigas. E nós devemos ter muito cuidado com amizades, porque as amizades, elas muitas vezes, quando elas não são muito bem escolhidas, elas não sabem a nossa vida e elas nos levam para um mau caminho. Então nós devemos escolher muito bem cada uma. Se uma amizade ela não te leva a você viver profundamente a tua vida de família, se ela não te leva a você viver profundamente a tua vida com Deus e a você se respeitar e cuidar de você, ela não é uma amizade verdadeira. É melhor você tirar essa amizade da sua vida. Pode ser um colega, pode ser uma pessoa que você conviva, mas não é alguém para você trazer para dentro do seu lar e menos ainda para dentro de você. Professor Fernando, a gente está terminando. Fala um pouco da sua obra que está quase finalizada. Isso. Então eu estou criando, agora está em processo de revisão, um livro que se chama Reencontrar no Altar, que é um caminho de 47 dias para que o casal possa ali se encontrar juntos, meditar um pouco sobre os pontos do casamento e eu trabalho nesse livro as dificuldades que cada casal encontra no casamento, isso tendo em vista o meu conhecimento de atendimento do consultório. Então é um retiro espiritual para o casal fazer em casa com um desafio diário. Isso que é interessante, porque a gente sempre precisa de uma motivação. Então, quando o casal, às vezes, eles não sabem por onde começar, se eles derem alguma coisa concreta, não, então a gente tem que fazer isso. Ah, mas eu não... Mas se sabe que tem que fazer, aquilo é um estímulo a mais para recomeçar. Então, quem sabe, logo, logo eu também não apresente esse livro e aqui para esses nossos telespectadores. Será um prazer e eu peço que o senhor deixe uma mensagem, porque várias pessoas mandaram perguntas, infelizmente não deu para a gente responder todas, mas eu tenho certeza que o senhor tem uma mensagem para chegar até cada um que ficou esperando, ficou acompanhando com tanto entusiasmo nosso programa. Deus, Ele nos quer felizes. Um grande teólogo, Agostinho de Hipona, ele dizia que se eu acreditasse no paraíso e o paraíso não existisse, Deus criaria o paraíso só para mim. E eu vejo que Deus nos permitiu aqui neste mundo viver pequenos momentos desse paraíso, que nós viveremos totalmente quando estivermos com Ele no céu. Então, o casamento, ele é um dos momentos que Deus nos permite viver a profundidade do amor de um homem para uma mulher, um amor que é capaz de curar, capaz de libertar, capaz de trazer vida nova. Então, eu digo para você, não tenha medo de amar. Ame com uma entrega total. Porque se você tiver algo reservado para dentro de você, que você está deixando de doar para o seu cônjuge, você está, na verdade, fazendo o seu caminho de infelicidade. Porque é nessa doação, nessa entrega, que é o exemplo do Cristo que morreu na cruz, se entregando totalmente, que nós, casados, devemos nos entregar ao outro. E nesse caminho de entrega e de amor, acontece a vida nova dentro de nós. Então, viva até o fim o amor sem medo, se entregue totalmente. Que mensagem linda, muito obrigada. Obrigado, Ana. E obrigado a todos os nossos telespectadores e a toda a nossa querida equipe aqui da Rede Vida. Isso mesmo, muito obrigada, professor. Obrigada, Rosana, a toda a equipe e principalmente a você que acompanhou o Frente a Frente mais uma semana, que participou. Muito obrigada. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Tchau, tchau.